Boa noite a todos. Com imenso prazer, né, que nós estamos aqui reunidos hoje, né? Estamos em pequeno número hoje, mas a presença, sabemos, né, que a presença dos amigos espirituais é muito grande, né? E que essas energias, né, vamos assim aliviar o nosso pensamento e vamos entrar nessa energia maravilhosa, né? Vamos cerrar os nossos olhos, entrar nessa sintonia amorosa do Mestre Jesus, que essas energias possam adentrar o nosso íntimo e que a figura meiga do Mestre Jesus esteja em nosso pensamento, esteja nos acariciando, que nós tenhamos esse olhar carinhoso para conosco, no nosso pensamento, nos aliviando, nos amparando. E assim, Mestre, que esteja presente com a sua luz, a sua paz, junto aos nossos amigos espirituais, nossos mentores desta casa de oração, que esteja presente, nos amparando nesta noite. Que assim seja. E nós temos aqui a nossa palestrante, né, de Bauru, né, a Lívia, que vai falar sobre esse tema, né, tão importante, né, que é um olhar amoroso para o autismo. Esteja à vontade, né? Nós estaremos aqui para te ouvir. Esse tema muito interessante, né? Muito bom. Boa noite. Tudo bem eu ficar aqui? Tá tudo bem? Deixa eu virar. Tá. Não sou muito fã do púlpito, parece que me separa de vocês. Eu gosto de conversar, né? De uma forma mais próxima. Tá certo, tá bom. Então, boa noite, né? Primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite por estar aqui, por intermédio do João, lá no Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, no qual sou trabalhadora, e agradecer a todos da casa pelo convite e parabenizar, acima de tudo, a iniciativa de trazer tópicos tão atuais e tão importantes, né, para a gente refletir, para reflexão e debate no campo, né, do contexto que a gente vive relacionando com o Espiritismo, né? A gente tem que entender o Espiritismo como algo palpável, né, como prática. A gente fala tanto de Evangelho, né? O Evangelho, o que significa? Vem lá do grego, da Boa Nova, né? E o Evangelho está no cotidiano, ele surge através do cotidiano. E basta a gente só ter um olhar de enxergar. Olha, parece que é redundante o olhar de enxergar, mas é de perceber, é de sentir, não é? O Evangelho emanando, né, das nossas práticas, das nossas palavras, das nossas relações, né? Nós nos tornamos quem somos pelos outros também, não somente por nós. E quando falamos dos outros, dentro da área, né, espiritualista, do Espiritismo, não é o outro só encarnado, é aquele que também está no processo de emancipação da sua alma, do seu espírito, né, nas diversas dimensões em que o plano espiritual é concebido. Enfim, parabéns a todos vocês, parabéns pelo aniversário da casa, pelo centenário, né, hoje em dia, pensando, né, em relação até o desenvolvimento do Espiritismo, né, saiu o último censo, né, do IBGE, nós tivemos uma redução de espíritas. E dentro dessa redução, o quantitativo nos coloca que os espíritas estão
ficando mais maduros. Não vou falar no que eles colocaram lá, não. Estão ficando mais experientes, né? E o nosso maior desafio, né? Conversávamos até um pouco antes aqui de entrar aqui na casa tão acolhedora, sobre isso, que eu venho de um movimento, né, de evangelização, de um movimento espírita da mocidade, e hoje o maior desafio é a gente segurar o jovem, né, dentro da doutrina ou em qualquer outro sentido. E eu vou colocar um ponto de reflexão, e toda palestra eu falo sobre isso, que eu acho que é algo que a espiritualidade coloca aqui para mim, fala assim, fala, todo lugar que você for falar da doutrina, você fala isso. Se a gente não ensinar, porque a gente aprende com o outro, sempre. O conhecimento não emana, não surge do nada, surge através, né, de uma transmissão de conhecimentos, de uma geração para outra. Então, se eu não ensinar aquele que vem ao mundo agora, quem vai me ensinar quando eu chegar no mundo de novo? Quando eu voltar, né? Quando eu reencarnar novamente? Quem que vai ser aquele que vai pegar na minha mão e vai te dizer assim, olha, Kardec, para te dar a luz novamente da consciência espiritual dentro de um plano material? Porque a gente sabe que o conhecimento no espírito, ele é bagagem que você leva para sempre, mas na matéria muitas vezes ele é esquecido. E basta às vezes um sofrimento, ou um amor, ou uma doença, ou alguma outra situação que faz a gente retornar, não é, aos ensinamentos que possivelmente lá atrás nós aceitamos antes de chegar aqui no plano físico, no plano material. Então, que a gente consiga, né, nesse movimento, sempre abraçar mais e mais espíritos aí para o labor, né, para a obra, para o trabalho, para a colaboração. A palavra colaborar é uma palavra tão bonita, né? Tem o trabalho já em si, né, no labor, e é você estar junto, né? Você não faz um trabalho, você não edifica uma casa, você não edifica um espaço, um trabalho, uma doutrina sem as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Nós fazemos sempre no coletivo. E quem sou eu, né? Quem é essa pessoa que vem aqui falar para vocês? Meu nome é Lívia. Sim, é do livro. É do livro. Há 2000 anos. Lá em 1985, minha mãe lia há 2000 anos. E a hora que ela viu Lívia, decidiu que meu nome seria Lívia. E até um fato em relação ao meu nome, quando eu estava na mocidade, eu fui num encontro em Penápolis, que é próximo daqui, e lá tinha uma senhorinha que falava assim, gente, aqui realmente é um encontro de jovens espíritas. Eu vejo Lívia, eu vejo André, eu vejo Lívia, eu vejo André, eu vejo Lívia, de tanta Lívia que tinha e tanto André, e meu filho chama André. Então é uma família espírita. É uma família espírita, é uma família que está, né, que vive a doutrina e que foi convidada a viver a doutrina agora há 11 anos de uma forma diferente. Então eu tenho a Lívia na dimensão palestrante espírita, dou palestras em diversos outros temas, dentro lá do Chico, em outros centros também. Mas sempre que sou convidada a falar sobre o autismo, não vem só a Lívia palestrante, vem a Lívia mãe junto. Mãe atípica, mas mãe, né? A gente precisa dar alguns nomes para ter os direitos garantidos, mas é apenas mãe. Que mãe não padece um paraíso? Toda mãe padece um paraíso. Toda mãe passa, né, por um processo aí de cura interna, de entendimento interno, e cuidado com o outro. Então, há 11 anos eu fui convidada a ser mãe de uma criança autista que hoje, gente, está na pré-adolescência. Ô dificuldade, ô fase difícil. Aqui todo mundo passa por isso, sabe do que eu estou falando, né? Não só como adolescente, como às vezes convive com adolescentes. Então, eu fui convidada, né, a receber como mãe uma criança autista que se chama André Luiz. Espírita nada, né?
André Luiz. Então, esse convite, né, me fez ter uma visão diferente de uma outra Lívia que era profissional, que é profissional até hoje. Então, eu fui formada sem saber que eu precisaria da minha formação para ser mãe. Então, eu sou pedagoga, sou professora. Atualmente eu trabalho com gestão escolar, sou diretora de escola em Bauru, do município, e tenho mestrado e doutorado na área do autismo, sem saber que eu ia ser mãe de autista. Agora fala para mim, o mestrado e doutorado te ajudou? Deu só uma pincelada de tudo aquilo que eu viria passar, que aprendi muito vivendo intensamente a maternidade junto com o meu filho. Eu não tenho só um, tenho um outro filho também, que eu falo para ele, também. Tem um pezinho lá, mas ele é muito inteligente, uma criança muito inteligente, adolescente também, com 13, vai fazer 13 anos agora. Então sou mãe de 2 crianças, que para mim vai ser eternamente criança. Então estou aqui para falar para vocês dessa Lívia mãe, dessa Lívia profissional, que viu as 2 situações se entrelaçando, principalmente no momento em que eu estava muito ausente da doutrina, muito fora da doutrina. E muitos de vocês sabem que a gente às vezes retorna à casa do Pai, retorna à dimensão do pensamento espiritual quando a gente sofre. Nem sempre é pelo amor. Hoje eu estou pelo amor, mas eu retornei pela dor, pelo entendimento e pela busca do entendimento e, acima de tudo, uma estrutura emocional, psíquica, espiritual para a batalha que vem. Quem aqui sabe o que é o autismo? Sabe? Quem aqui convive com autistas? O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento em que crianças já nascem com um transtorno e acomete algumas dificuldades em algumas áreas, que são linguagem, muito relacionada à fala também, ao comportamento e interação social. E dentro do espectro autista, existem 3 níveis de suporte, que são nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3 de suporte. Existe dentro desse espectro, o que é um espectro? É como se fosse uma medida, Quem está dentro daquela medida e tem dificuldades de interação, comportamento e linguagem está dentro do espectro, uns mais e outros menos. Algumas crianças jovens não falam, não são verbais, precisam de outras formas de comunicação. Algumas têm muita dificuldade sensorial, no campo da audição, barulhos muito estridentes, ou barulhos que nós nem percebemos, eles percebem e incomodam. No campo visual, às vezes uma luz piscando, pode trazer um descontrole ou uma desregulação comportamental, alguma questão olfativa, uma seletividade alimentar, enfim, são diversas outras situações que são acometidas, que acometem, que são situações relacionadas ao transtorno do espectro autista. Voltando um pouquinho para a gente entender a palavra autismo, o autismo, ele é uma palavra que significa por si só. Por isso que falam, vou colocar entre aspas, que a gente não... São termos, que a gente tem que desconstruir, porque a nossa sociedade é cheia de construir dogmas, construir valores negativos em algumas palavras. E a gente acaba usando no dia a dia, a gente nem percebe, porque que usa e acaba usando, e é um termo, às vezes são termos que a gente chama de capacitistas. Não é no sentido de dar capacidade, mas é de ter a ausência da capacidade, que é um termo muito utilizado hoje em dia.
Enfim, a criança, né, nesse por si só, fala que ela está no mundo dela, que é um equívoco muito grande, porque ela não está no mundo dela, ela está no nosso mundo, está com todos nós, né, vivendo com todos. E o que liberta a gente ter uma percepção, né, mais acolhedora, inclusiva, é conhecer, é o conhecimento. Então, o conhecimento sobre, né, no caso do nosso tema é o autismo, o conhecimento sobre o autismo liberta a gente de entender aquela criança que muitas vezes aqui, ela ia ter que ficar andando de um lado para o outro. De um lado para o outro. Não que ela não esteja prestando atenção, ou que ela seja mal educada, pelo contrário. Ela está se autorregulando e prestando atenção em muitas coisas que nem a gente percebe. Tem hora, né? Então, ele está no nosso mundo, faz parte do nosso mundo. Então, quando a gente começa a quebrar barreiras invisíveis que estão no campo da falta de conhecimento, a gente começa a ser mais acolhedor, mais amoroso, né? Entender que aquela criança ou aquele jovem está passando por determinadas situações e que ele precisa de um apoio, precisa de um auxílio. Em relação ao transtorno do espectro autista, que é o termo que nós utilizamos hoje, a gente vê uma crescente muito grande de diagnósticos. Então, vocês possivelmente já devem ter visto, nossa, mas está aumentando muito o caso, estão aumentando os casos de autismo no mundo. Não é que está aumentando o caso, é que a ciência evolui. Então, a ciência evoluindo, a ciência trazendo a possibilidade da gente entender, conhecer, é possível a gente identificar. Se a gente for pensar na história, né, vou começar primeiro na história da psicologia. A história da psicologia, ela é recente, ela surge de meados dos anos 1800 para o final dos anos 1800. Ela surge da filosofia. Ela surge da filosofia. Então, a psicologia começa a trabalhar no campo psicológico o entendimento do psiquismo pela fisiologia, né? Que é o entendimento da reação do corpo em relação a estímulos, né? Um teórico da época, que é William Wundt, ele começou a fazer as pesquisas psicológicas no final dos anos 1800 e a gente vê aí um crescente avanço em diversas escolas da psicologia. E após esse período, a gente vê nos anos 1900, entre 1900 e 1910, a primeira menção da palavra autismo, mas não na área educacional. A gente vê como uma característica da esquizofrenia. Então, ela é uma característica de uma condição de um transtorno mental, que é a esquizofrenia, e ela não é classificada como uma condição única. Então, a primeira vez do por si só, a primeira vez do autismo sendo mencionado na ciência, sendo mencionado, né, no âmbito acadêmico e também na área médica. Essa construção do conceito e do termo, ela só vai surgir do termo como início mesmo, primeira forma de se pensar o autismo como uma condição fora da esquizofrenia, 40 anos depois. 40 anos depois. Com um médico, que é o Kanner, em que ele estuda 11 crianças, 11 meninos, com comportamentos restritivos, com dificuldade de interação, com dificuldade de comportamento, de linguagem, e ali ele coloca uma condição muito equivocada, que é o transtorno do espectro autismo. O autismo, na época, ele é uma condição que acomete muito mais meninos que meninas, e que a culpa é da mãe. E surge um
um termo, naquela época, que se chama mães de geladeira. Alguém já ouviu falar desse termo? Não. A falta de afeto da mãe com o filho, nos anos 1940, tá? Nos anos 1940. A falta de afeto da mãe com o filho vai desenvolver na criança o autismo. Então não se tinha uma visão orgânica, biológica, fisiológica, mas que a condição para o desenvolvimento de uma criança ser autista era da mãe. E isso perpassou por mais de 20 anos, em que em 1960 ele pede desculpas à comunidade científica acadêmica e diz: eu errei, não é culpa da mãe. E nisso, se a gente for pensar isso no âmbito acadêmico, a visão se dissemina e vai entrando, no âmbito do senso comum, na falta de conhecimento, e vai se propagando. E hoje, em muitas palestras que eu vou, às vezes as pessoas perguntam: a culpa é da mãe? Não, a culpa não é da mãe. Não nesse sentido, pode ser genético, nem vou colocar como culpa, vou colocar como uma condição, que pode ser genético e hereditário. Pode ser, sim, deve ser. Hoje a gente tem aí cerca de 80% de chances pelas questões hereditárias e genéticas. Tem questões ambientais? Tem outras questões teratogênicas? Tem também. Mas a carga genética, ela é muito forte. Hoje a ciência vê isso. Mas lá no passado não se tinha esse conhecimento. Então a gente vai vendo que ao longo da história vai se construindo e se descobrindo o porquê que determinadas pessoas têm uma forma diferente de ser, uma forma diferente de pensar. Eu estou falando só do autismo, mas a gente sabe que no campo da psicologia isso foi um boom para diversas outras condições. E no autismo chegou um ponto de se falar que a culpa era da vacina. Ainda bem que refutaram, que as pesquisas, que a ciência disse que não. A vacina ajuda, gente. A vacina ajuda a preservar a vida. O autismo não é por conta da vacina. Tanto que nem existe mais o estudo que aconteceu no final dos anos 1990 sobre a vacina e autismo. Não existe essa condição. O que existe hoje, um avanço da ciência, a culpa não é da mãe, tá? A culpa não é da mãe. É um avanço da ciência, uma carga genética hereditária muito grande e uma junção de condições que transitam dentro do espectro autista. O termo transtorno do espectro autista, ele surge entre 1970 e 1960, os anos de 1960, 1970 e 1980. Nos Estados Unidos, com teóricos, com cientistas da psicologia e médica dos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não. Aqui no Brasil ainda eram colocados muitas instituições, segregados, abandonados, colocados em clínicas, em hospitais psiquiátricos, enfim, pela falta de conhecimento. Por isso que conhecimento liberta, em qualquer área. Conhecimento liberta. Nessa linha, a gente vê um avanço da ciência e hoje nós temos uma condição científica de diagnóstico muito maior do que 1945, na época de Kanner. Olha quanto tempo depois. Quanto tempo? São 80 anos. O centro aqui já existiu. Eu adoro essas coisas, adoro história. E a gente vê hoje esse avanço grande e estudos, por exemplo, em 1990, 91, você tinha 1 para cada 10 mil nascimentos. Era uma criança autista. Hoje, ela está em média de 1 para 32. Para cada 32 crianças, uma criança tem o transtorno do espectro autista. Olha que diferença. Por que de 1990 até 2025 nós temos aí um crescente aumento do diagnóstico, avanço da ciência, de diagnóstico, o entendimento do psiquismo humano, da neurociência, da medicina, enfim, uma série de composições
que viu em outras condições que já eram, né? Já estavam lá no Manual de Doenças Mentais, que é o que a gente chama de DSM, já eram classificadas de formas isoladas e se coloca dentro do transtorno do espectro, dentre elas, né? A síndrome de Asperger, vocês já ouviram falar da síndrome de Asperger? Síndrome de Asperger, antigamente se falava que era um autismo de alto funcionamento. Hoje a gente nem usa mais esse termo. Só que, gente, eu adoro história, então por isso que eu sempre volto na história que a gente entendeu hoje. Hans Asperger foi aquele que nomeou uma condição de crianças, de meninos principalmente, com nível de inteligência muito alto, com dificuldade de comportamento, e ele era contemporâneo ao Lacan nos anos de 1940. Dificuldade de interação, só que com uma fala muito pedante, uma fala diferenciada, mas com nível de inteligência muito alto, é um hiperfoco. O que é o hiperfoco? Eu gosto de dinossauro, então só vou ver sobre dinossauro. Eu gosto de botânica, vou ver só sobre botânica. Isso se chama hiperfoco, eu vou ficar só focado nisso, né? Que é uma característica do transtorno espectro autista. Então, Asperger, ele vem com essa nova condição, só que é o seguinte, Asperger, ele desenvolve sua pesquisa na Áustria, com a Alemanha, a Áustria nazista, em um hospital psiquiátrico nazista. Então, muitas das crianças que não serviram para o seu estudo, para o seu experimento, foram descartadas. Então, olha só, quanta coisa, né, que a história nos diz e nos mostra. Tanto que hoje a condição que se colocava como síndrome de Asperger é colocado como transtorno do espectro autista. E para uma organização maior de diversos outros transtornos, como transtorno global de desenvolvimento, transtorno desintegrativo da infância, a própria síndrome de Asperger, o autismo e dentre outras condições, se colocou dentro do espectro autista. Então aí você já coloca que se eu tinha um autista para cada 10 mil, se eu coloco mais um transtorno, com certeza essa porcentagem vai diminuir, né? Então hoje a gente tem um para cada 32, com diversas outras condições do passado que hoje é colocado como transtorno do espectro autista. E nessa situação e nessa relação, né, de histórica, de entendimento, de condição, hoje, o que nós precisamos pensar, né? A gente precisa pensar numa situação em que o autista... Tem algum autista aqui? Não? Ninguém, nenhum autista que saiba, né? Que saiba. Que eu vou chegar nesse ponto também, por isso que eu fiz essa provocação para vocês. Com esse avanço, a gente tem hoje uma crescente possibilidade de diagnóstico do adulto. Então, os adultos estão sendo diagnosticados tardiamente. São aquelas crianças que eram diferentonas na escola, tinham alguma condição que não era identificado, aquele que era falar, esse é o nerd da turma, mas que sabe muito, e tinha algumas questões relacionadas ao autismo. Só que assim, vai evoluindo, vai crescendo, a gente vai criando máscaras e vai aprendendo a conviver dentro da sociedade. Mulher é muito mais difícil de diagnosticar na fase adulta do que o homem. A mulher cria muito mais, me chama de masking, mais máscaras. Mas hoje a gente tem essa questão do diagnóstico e a possibilidade de uma crescente situação em que quem tem que falar pelo autista é o próprio autista. E ele está aqui falando, ele está na sociedade, ele é um médico, ele é um professor. Hoje na escola que eu trabalho com 3 autistas, entre professores e outros servidores. Está aqui, e o que a gente precisa pensar? Em compreender, em acolher, em acolhimento. Se eu tenho hoje, para cada 32 nascimentos, uma criança autista, a tendência é de ser 1 para 2.
no futuro, dentro da condição. Ah, mas Lívia, o que isso quer dizer? Quer dizer que o próprio ser humano, ele está sendo convidado hoje, pela espiritualidade, a conviver com as diferenças, a conviver com a diversidade, né? Eu acho que vocês tiveram uma palestra sobre diversidade, eu acho que foi na semana passada, falando sobre racismo, enfim. Dentro, né, falando do meu tópico, né, que eu me proponho aqui para falar para vocês, dentre as diversas outras possibilidades, nós, seres humanos, estamos sendo convidados constantemente a entender o outro. Que é só entendendo o outro que a gente entende a nós mesmos. Olha, diversas condições que antigamente, que não existia tanto avanço da ciência, eram tão escondidas, e hoje com o avanço da ciência, com o conhecimento, é tão apresentado para a gente, nos traz então um convite e uma possibilidade, né, de fazer um movimento interno de respeito, um movimento interno de conscientização, um movimento interno de amorosidade, um movimento interno de acolhimento, um movimento interno de modificações de condições morais não tão lapidadas. E eu estou falando só do autismo. Quanto mais aparece para a gente a possibilidade de aprender com as diferenças, mais movimenta e mais nos traz responsabilidades morais. Em relação ao espiritismo, Lívia, vocês devem estar se perguntando quanto que eu vou falar do espiritismo, né? O espiritismo ele traz para a gente a possibilidade de compreensão e entendimento e de que aquele espírito que está ali, porque não nos é permitido saber o porquê que ele está naquele, só ele com ele mesmo, consciência dele com ele, a consciência dele e com o círculo, né, a legião de espíritos que são responsabilizados ou estão com a responsabilidade da convivência daquela egrégora familiar. Não sabe do porquê que ele estava naquela situação. Eu já vi situações nas pesquisas, né, para falar sobre o espiritismo, enfim, de que a pessoa autista, ela nasce autista porque ela, em determinado momento da trajetória espiritual, tirou a própria vida. Eu posso cravar isso? Eu acho que o próprio espiritismo já nos coloca a consciência de que a gente não pode determinar a história de ninguém, a história evolutiva de ninguém. Hoje, a convivência com o autismo diariamente me convida a ser uma pessoa melhor, a entender aquela criança, entender aquele jovem, entender aquele adulto na sua condição, nas suas batalhas, e que eu possa exercer a lei maior vinda do Cristo, que é lá na segunda revelação. Qual que é? Vamos ver se vocês são os espíritas que sabem. Qual que é a segunda? Segunda revelação. Está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, são 3 revelações. Eu vou falar a primeira e a terceira. Não vou falar a segunda. A primeira foi Moisés. Jesus! A segunda revelação, que é amar ao próximo como a si mesmo. O amor. A gente exercer o amor àquilo que muitas vezes nos fere. Vou falar uma realidade da maternidade. Quando eu descobri, né, a condição, na verdade não foi uma descoberta, foi só uma comprovação, né? Desde quando nasceu já tinha essa percepção. Quem gosta de apanhar? Alguém gosta de apanhar? Não gosta. Mas quantas vezes eu fui agredida, vou colocar entre aspas, porque era a forma que ele tinha de se comunicar comigo, que algo no ambiente não estava bom para ele. Então, como ele não falava, o que ele fazia? Ele batia a cabeça na minha cabeça. E quantas vezes eu fiquei roxa?
Era porque ele estava me batendo, agredindo, que ele não gosta de mim? Não, era uma forma dele se comunicar. O que eu fazia? Às vezes sentava junto, abraçava, acolhia, chorava, muito, muito. Voltava e respeitava a situação. E assim, diversas outras situações. E muitas vezes nos é também dado o convite da ajuda para aquele que está não tão próximo de mim. Falei numa situação como mãe. Noutra situação, por exemplo, né, que eu encontro numa fila de supermercado, numa fila do banco, em que a mãe, ela está ali, ou a família, né, está com alguma criança, ou o próprio autista está ali numa situação em que ele precisa de ajuda, e a gente sempre solicitar ajuda. Você precisa de ajuda? Se ele fala, não, tá? Faz igual meu filho. Quando ele estava no 2º ano da escola, a escola falou assim, a gente precisa de um apoio para ele em sala de aula. E o que você acha, Lívia? Eu falei, não, acho que tem que ser um direito dele, né? Ele precisa aprender a ler, precisa aprender a escrever. Aí ele chegou no 2º ano da escola, virou para a menina que foi contratada e falou assim, você está despedida. Eu não preciso de você. A menina não podia nem ficar próxima dele, ficava mais longe, né? Mas te dava o suporte, mas não podia ser só para ele. Tinha que ser para ele e também para as outras crianças da sala esse apoio, porque se fosse só para ele ficava incomodado. E aí está um outro ponto, né, de que a gente não trabalha para essa criança no mundo dela, trabalha nessa criança para o mundo, desse jovem para o mundo. E ao longo, né, desse despertar que eu tive dentro da maternidade atípica, foi conhecer muitos autistas. Autistas muito inteligentes, autistas não verbais, professores, pedagogos, autistas arquitetos, autistas médicos, autistas advogados, autistas professores, autistas diretores de escola, e que foram pessoas que foram cuidadas, ou que descobriram numa fase adulta. E quando a gente começa a olhar, né, para as especificidades de cada um, e tendo conhecimento, a gente vai trabalhando a potencialidade e diminuição das fraquezas. Sempre com a afetividade, com afeto, né? Hoje eu até tive uma experiência na escola que me deixou bem emotiva. Uma criança não verbal, que não fala nada, e uma dificuldade muito grande para a comunicação alternativa que a gente usa, que é uma forma de se comunicar através de imagens. Então a criança, você vai apontando para ela, ou se ela quer água, ela aponta a água, se ela quer ir ao banheiro, ela aponta o banheiro, porque ela não fala. Uma criança chorando, peguei um pedacinho de lã e fui brincando com ela, uma parte mais sensorial, e ele aceita isso. Ele acalmou, depois de meia hora, ele acalmou, ele respirou e ele sentou e fez atividade, né? 1 minuto de atividade, mas o que foi dado a ele? Atenção, respeito à condição dele naquele momento, uma afetividade, afeto, né? Você não precisa melar, mas só do fato de você dar atenção, você já está afetando. O que é, né, afetar? É como se tivesse o dardo, você jogar no alvo. É o afeto, você afetou, mudou, modificou, criou uma estrutura, criou um vínculo com aquela criança, com aquela pessoa. E hoje a gente passa por diversas problemáticas e situações que é dessa ausência do afeto, essa ausência do amor, essa ausência, né, do entendimento e da própria lapidação moral das pessoas, que é entender a criança no contexto dela. A gente muitas vezes fica com as nossas percepções e não olha para a criança que está ali. E é importante tudo isso. Uma coisa que eu queria deixar assim, bem registrado dentro da minha fala, que em relação
que a gente não pode pensar no porquê que nasceu autista, mas é pensar de como nós vamos evoluir enquanto seres humanos, enquanto espíritos, a partir do conhecimento e do envolvimento e da interação com uma pessoa autista. Eu acho que é esse o ponto. O porquê que ele é autista não importa pra gente. O que importa é o que esse contexto, o que importa, já fazendo o link lá do que eu comecei a falar no início da minha fala, é você olhar o Evangelho ali. Poxa, eu vou no centro, eu tomo passo, eu dou passo, e na hora que é me colocado para a prática, eu não vou. É um convite constante. Fala, né, dessa questão do Evangelho, o Evangelho chamando a gente, ó, tô aqui, viu? Eu tô aqui presente. Ó, tô aqui na tua casa agora, tô no seu trabalho, eu sou seu colega de trabalho. E certa vez chegou uma situação que lá em Bauru muitas pessoas me procuram por conta do autismo na área educacional para a gente conversar sobre. E veio uma colega, né, na época eu trabalhava na gestão do município, das escolas, e chegou uma colega e falou assim para mim: Nívia, chegou um funcionário autista, como que eu avalio ele? Aí eu falei: olha, sabe como você vai avaliar ele? Com o que você vai ensinar ele. Você vai ensinar ele tem que varrer o parque, rastelar o parque. Você vai avaliar a partir daquilo que você falou para ele. A limpeza do pátio, você ensina ele vai fazer, você vai avaliar a partir daquilo. Você não precisa avaliar com seu óculos, com sua lente. Você vai avaliar a partir da perspectiva de que você ensinou e do que ele aprendeu. E se tem alguma coisa, você vai orientar constantemente. E esse é o sentido da orientação, é o sentido do ensinar, é o sentido do conviver, muito mais do que uma classificação, você dá 10 para ele. Mas a sua visão tem que ser a partir dele. Depois de um tempo, essa colega veio para mim e falou assim: Nívia, o melhor funcionário que eu tenho. Não tem uma folha no parque. Falei para ele tirar as folhas, ele tira tudo. Quer uma folha, ele vai lá e tira. Enfim, olha só, a gente lidar com as potencialidades que eles têm. Todos nós temos fraquezas e todos nós temos potências. E a gente emancipar esse ser humano para a potência. Não é porque nasceu numa condição autista, porque a gente deu esse nome, tá? A gente deu. Não é porque nasceu numa condição psíquica, dentro de uma situação, de um contexto, que ele não pode dar para a humanidade, doar também para a humanidade. Ele tem que ser ensinado, despertado também. Como eu disse, né, o hiperfoco ajuda muito, né, a condição do hiperfoco. Hoje a gente tem muitos adultos com uma inteligência muito grande. Eu sou autista. Você fala: nossa, está explicado. Está explicado. E usar sempre, né, a fala, que é uma fala moral, de que não é sempre, né, não deixa o autismo entrar primeiro, deixa sempre a pessoa entrar primeiro. É sempre a pessoa que entra. A condição dela vem junto. É específica? É específica. Mas vem junto. Mas deixa sempre a pessoa entrar. Deixa a criança entrar. Deixa o jovem entrar. Independentemente da condição física, psíquica, social, econômica, deixa a pessoa entrar. Essa pessoa, vamos falar de doutrina, ela é feita imagem e semelhança de quem? É uma pessoa. Não é um autista. A gente se coloca como autista, né? Sou uma pessoa autista, mas é a pessoa que entra. E dentro desse sentido, a ciência nos coloca a possibilidade de pensar através de diversas formas. Não existe só uma forma da razão. Existem outras formas de se pensar. Eu falo que é o pensamento da neurodivergência, que é um termo muito utilizado hoje pelas pessoas autistas. Eu sou uma pessoa neurodivergente. O que significa? Eu não penso sempre da mesma forma, eu penso de diversas outras formas. Falando aqui para vocês, em linhas gerais.
Pessoa neurodivergente. Eu sou uma pessoa neurodivergente. Eu penso determinada situação com formas diferentes, de maneiras diferentes. Às vezes eu demoro mais, às vezes eu sou mais rápida. Enfim, a gente tem algo para aprender com pessoas assim. Não tem? Com pessoas. A gente tem muito para aprender, mas isso aí é um ponto que a gente tem que olhar, de valorizar as potências em prol da humanidade, né? E formar uma boa pessoa em relação a isso. E quando, né, voltando um pouco mais, eu falo muito, viu? Vocês viram que eu não trago nada, eu vou falando. Tá tudo aqui. A gente é convidado, né, a conviver. E eu gostei de uma frase que vocês colocaram aqui, que é: o autismo sob a luz do espiritismo é uma experiência sagrada. É uma experiência sagrada. Não é um obstáculo à evolução, mas uma ponte para ela. E estou para dizer para vocês que estar com a diversidade humana é uma ponte para a evolução constante. O caso aqui é o autismo. E não tem como eu falar de diferença, de diversidade, sem falar do ponto de vista de igualdade. Do ponto de vista de igualdade, todos nós somos seres humanos, todos nós somos brasileiros, todos nós, mas eu tenho diferenças. Eu não é homem, mulher, né? Outras condições de gênero, de percepção, mas algo que nos une é a humanidade. E a diversidade está presente. E esse olhar para a diversidade é um olhar do amor ao próximo. É isso que eu quero, a minha mensagem para vocês, que está tão próximo da gente, mas exige. Você pode ter toda a teoria do mundo, ter todo o conhecimento do mundo aqui, mas se você não tem vontade da mudança, vontade de mudar, vontade de fazer, não sai do lugar, não evolui. Por isso que essa ponte. E essa ponte, né, você só transpõe essa ponte se tem vontade para qualquer condição da vida, tá? E um convite, né, que coloca aqui na mensagem, eu adorei a mensagem, quem que fez a mensagem? Adorei. Um convite ao amor incondicional. Olha, estava relacionada à minha fala, é um convite a esse amor ao próximo, esse amor sem condição. Porque coitado, tadinho. Não, é muito mais que isso, é um ser humano, é uma pessoa, que muitas dessas pessoas precisam de mim, precisam da Lívia mãe, na minha realidade, no meu contexto, precisa da Lívia profissional, na minha realidade, no meu contexto. E aos pais, né, de crianças, né, dentro do transtorno, dentro do espectro, né, tem esse livro aqui que eu gosto muito dele, chama Autismo e Espiritismo. Ele vai falar sobre magnetismo, algo mais relacionado, como aplicar o passe, como trabalhar o magnetismo com as crianças. Eu vou contar uma situação para vocês que é praticamente um testemunho de que o magnetismo e essa organização energética ajuda e contribui. Mas aqui na primeira fase do livro, o autor se chama Gustavo Henrique de Lucena. Ele fala assim, Deus só pede aquele que pode oferecer. Preciso falar mais alguma coisa? Deus só pede aquele que pode oferecer. Ninguém dá o que não tem. A gente só dá aquilo que tem. Só que Deus nos faz um convite constante a aumentar essa bagagem. Sempre, né? E ele fala aqui, né, que receber um filho por parte de um planejamento superior é uma tarefa para aquele que tem o coração do acolhimento. Acolher. A família, independentemente da condição da família, se o pai e a mãe estão juntos, se não estão juntos, se estão separados, divorciados, o importante é a unidade do acolhimento com essa criança. É a unidade que se tem o compromisso, né, com esse espírito que chega. E lembrando da frase, né, Deus só dá aquele que pode oferecer. E quando este filho não corresponde ao afeto, a forma de outras crianças é que se fazem necessários pais sensíveis, que captam a mensagem,
o olhar, o pensamento do filho sem articulação de palavras, até em gestos que identifiquem sua intenção. É olhar, né, é um respeito, né, à criança e aceitação. Hoje, né, o que eu vejo, uma dificuldade muito grande de aceitação por parte dos pais. Toda mãe, né, eu vou falar, desculpem pais, tá bom? Mas eu vou falar que toda mãe, o que ela espera que seu filho tenha? Saúde, né? Que quando nasce, né, olha lá, tem os pezinhos, as mãozinhas, tá tudo normal, tá? Mas questões relacionadas ao psiquismo, transtornos, né, mentais, vai aparecer só depois. E a gente vê muita mãe numa situação que a gente chama luto, que é uma das fases, né, de aceitação, que é o luto, é não aceitar. E principalmente quando recebe diagnóstico. E de cada 100 mães, 76 são solo. Os pais vão embora. Abandonam. Aí que eu falo que é o carinho, o respeito e o acolhimento, né, dessa família. Porque não é fácil você ter uma criança que chora o tempo todo. Não é fácil você ter uma criança que ainda tem condições sensoriais que nem foram trabalhadas. É difícil você ter uma criança que muitas vezes o próprio Estado não assiste, pela falta de profissionais, pela falta de recursos, porque é caro, não é barato, né? Até conseguir um atendimento demora muito tempo. Isso a mãe vai internalizando, vai jogando para dentro, vai jogando para dentro. Chega uma hora que ela cai. E se não, a gente não tem um olhar também acolhedor para essa mãe, para esse pai, para essa família, a gente não consegue um bom, né, um bom trabalho, né, um bom resultado no desenvolvimento, até na evolução, né, desse espírito, dessa criança. Por isso que é importante, né, nas casas espíritas, eu adorei, na hora que eu cheguei, estava lá um cartaz do autismo ali na frente no centro de vocês, de um entendimento e um espaço acolhedor. Lá no Chico nós tivemos um tempo, um projeto que era esse olhar amoroso para o autismo, de acolhimento às famílias, que a gente trazia roda de conversa, conversava, trazia as situações, trazia pessoas autistas para conversar. Então, isso é muito importante, tá? E, para ir finalizando, e para a gente trazer uma reflexão sobre esse olhar, eu trouxe para vocês a carta de uma mãe. Quando soube da gravidez do meu menino, todo o amor que poderia sentir se voltou para aquele ser que estava dentro de mim. Cada etapa da gestação foi sentida e vivida na proporção desse amor voltado ao meu pequeno. O período de gravidez foi intenso, com muitas idas e vindas do hospital, dores e repouso intenso. Isso foi só um pouco do que estava escrito a acontecer na minha vida e na do pequeno José, que nasceu com 3 quilos, 335 gramas e 48 centímetros. Logo nos primeiros meses, já sentia algo diferente no meu pequeno. Ele não se acomodava em meus braços. Quando eu o amamentava, não conseguia fixar seu olhar com o meu. Coisas que hoje entendo o porquê, mas naquele momento ainda eram incógnitas. José andou aos 9 meses e sua primeira palavra foi no Dia das Mães, quando estava com quase 10 meses. Que presente magnífico! Ele falou e falou uma palavra estrangeira, nada de mamãe, mamã ou papá. Filmamos, gravamos e registramos esse momento formidável que encheu nossa vida de amor.
Sim, amor por aquele pequeno que começar a dizer suas primeiras palavras. Depois desse momento, José, ao completar 1 ano, não falou mais. Nenhuma palavra, nem vocalização. Só choro. Nada, só choro. Não se interessava por músicas e seu olhar distante cada vez mais. Começaram as birras intensas, autoagressão, nos agredir. Tudo porque ele não conseguia falar e se expressar. Foi para a escola, um pouco mais de 1 ano. Lá sempre questionei seu comportamento. Mas para aquela escola estava tudo normal. Nenhuma queixa, nada, simplesmente nada. Algo me dizia para procurar ajuda. O que eu fiz? Passei por muitos profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos. Na cidade que eu moro, eu fui até para a capital. Fui atrás, eu corri, eu esperei, eu gastei muito, eu chorei. No fundo, sempre queremos que tudo caminhe conforme o curso normal. Entretanto, o que é normal? Até hoje eu não sei. Logo mais eu vou responder essa pergunta para vocês. Um dia, cheguei na escola do meu filho sem avisar, e ele estava sozinho, sentadinho num canto da sala, comendo pipoca e toda a turma fazendo a atividade, do outro lado da sala. Depois daquele dia, nunca mais voltou naquele lugar. Hoje, está em outra escola. Enfim, depois de muito caminhar, ouvi de todos os profissionais que passei que meu José tinha transtorno do espectro autista, TEA. Sim, o meu menino. Por que comigo? Por que na minha família? Chorei mais ainda. Às vezes ainda me pego chorando. Não pela condição do meu filho, mas por aqueles que não o entendem e não fazem o mínimo de esforço para entender. Nossa sociedade é preconceituosa. Vivo e sinto isso quando vem um surto do meu pequeno em lugar público. Sim, eu saio com meu filho. Não me escondo. Não o tranquei nas paredes físicas, tampouco nas paredes invisíveis. Eu enfrento. Se não está bom, eu mudo, eu transformo, reinvento. Eu não paro. Vou para a batalha nessa guerra para garantir os seus direitos. Vivi o luto, mas agora eu vou à luta. Lutar por ele e por todos aqueles que virão depois dele. Sobre o que é ser normal? Para mim, normal é como a minha família se constituiu. Normal é passar 4 dias na semana por terapias com José. Normal é sorrir e viver cada progresso, cada instante, cada conquista. Normal é ser normal é subjetivo a cada um. Mas respeito é além do normal, é dever e é construído com a aceitação do normal de todo mundo, é a diversidade. O que eu quero? Quero que se olhe além das diferenças, com paciência e conhecimento, e que vejam por trás de toda dificuldade tem uma criança, tem uma pessoa que pode se desenvolver, mas precisa ser somente entendida, ensinada e amada. Muito obrigada. Uau! Você sabe que o meu filho... É café? O meu filho, eu falei que eu vinha para Cafelândia, ele perguntou se eu ia comprar café aqui. Obrigada! Eu que agradeço. Obrigada de coração. Obrigada, pessoal. Vocês vão tomar café.